Muito feliz de voltar a reunir a igreja na terça-feira. O TR começou às terças-feiras. Como o Wagner mesmo disse, ele começou no fundo, em reuniões em hotéis, sábados de manhã, onde eu tive a oportunidade de reunir empresários, executivos, profissionais liberais, para falar um pouco da minha história de vida, daquilo que tinha acontecido no meu passado e como é que Cristo tinha transformado a minha vida. E ali Deus nos chamou para fazer essa obra. Começamos aí sim, às terças-feiras à noite. Fizemos também aos domingos, muitas vezes só eu e minha esposa no hotel. Não aparecia ninguém. E a gente perseverou e graças a Deus a gente vê hoje o crescimento da igreja para a glória de Deus. E a gente fica muito feliz. E eu vendo todo esse movimento, assim, me passa um filme na cabeça quando eu fui consagrado pastor, quando a gente começou esse desafio. Quando a gente ia no hotel, só eu e minha esposa e minha filha, não aparecia ninguém, a gente fazia o culto mesmo assim, a gente agradecia a Deus, a gente orava para Deus e dizia: Senhor, tudo é para o Senhor sabe o tempo certo, o Senhor sabe as pessoas que o Senhor quer alcançar, que o Senhor nos use como instrumento, como canal de bênção, que seja feita a Tua vontade, e a gente nunca desistiu, querido. Por isso eu peço para que você nunca desista daquilo que você tem no teu coração. Ainda que há tempo as coisas não tenham dado certo, ainda que as coisas não estejam funcionando como você gostaria, não pare. Deus está com você, na hora certa as coisas vão dar certo, basta que você persevere. Se é importante, lute. Se a gente está aqui hoje foi por causa da nossa insistência, da nossa perseverança e simplesmente compartilhar a nossa experiência. E hoje a gente vê tantas pessoas transformadas, tantas pessoas engajadas com esse ministério, algo que nos dá oxigênio, nos dá força para continuar perseverando e cada vez mais podendo ajudar vidas que precisam de transformação nas suas histórias. Eu quero falar um pouquinho sobre igreja. Você já se perguntou por que você precisa de igreja? Porque se você olhar a Bíblia diz que nós somos igreja. Mas por que a gente tem que estar aqui então? A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de cada um de nós. Jesus deixou escrito que ele estaria, como ele está conosco, todos os dias até a consumação do século. E por que eu tenho que estar numa igreja se eu sou a igreja? Se o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, habita dentro de mim, o próprio Deus habitando dentro de mim, se Jesus disse que Ele está comigo todos os dias até a consumação do século, por que a gente tem que estar numa igreja, querido? Por que eu tenho que estar numa igreja se eu tenho acesso direto a Deus? Se eu posso orar onde eu estiver, que Deus está me ouvindo? Porque Deus não te ouve aqui só, querido. Deus te ouve aonde você estiver. Por que eu tenho que estar dentro de uma igreja ouvindo louvor, se eu posso no meu carro, se eu posso na minha casa, adorar e louvar a Deus, da maneira com que eu posso expressar o amor que eu tenho por Deus? E por que além de tudo isso, a gente diz para que você esteja na igreja? Se você tem tudo isso, você tem que acordar cedo no domingo para vir na igreja. Se está calor, deveria ir para o clube. Se está frio, dorme mais um pouquinho para descansar. Aí a gente fala para você, viu, não basta você vir domingo de manhã na igreja, escolha um PG para você caminhar conosco. Você fala: poxa, Luciano, mas já não basta no domingo, você quer que eu vá também no PG durante a semana? E mais, seu nome vai estar na escala para levar o lanchinho. E se bobear, você vai ser escalado para cuidar das crianças. Aí você vem no domingo, o anfitrião vai falar: viu, você tem que dar dízimos e ofertas, porque nós alugamos esse negócio, tem que pagar a conta agora. Por que, queridos, a gente precisa estar numa igreja? Eu quero conversar um pouquinho com você sobre essa necessidade de nós estarmos numa comunidade cristã, numa família cristã. Porque se nós não entendermos o que é igreja, a gente mistura igreja com religião. E religião, querido, desculpa a palavra, não serve para nada. Jesus já dizia lá no passado que
os religiosos eram hipócritas. Eles falavam bem e viviam mal. Então a gente tem que separar o que é igreja daquilo que é religião. Para que igreja não seja a nossa religião. Para que igreja não seja uma rotina a mais que a gente coloca na nossa agenda. Para eventualmente não carregar um peso de não ter feito algo que a gente sabe que a gente deveria fazer. Eu, antes de conhecer Cristo, queridos, eu tinha as minhas crises com religião, eu tinha as minhas crises com igreja, um pouco por ignorância, um pouco por preconceito, e paguei o preço alto demais por isso. Eu nasci numa família católica, amo os católicos, são os nossos irmãos, temos algumas diferenças doutrinárias, mas, cara, nós somos o mesmo filho, o mesmo pai. Tem um Deus. A gente só tem uma divergência em relação em algumas doutrinas, mas somos nossos irmãos. E por muito tempo eu frequentei a igreja católica com os meus pais, meio que obrigado. Eu me lembro, e quem conhece meu testemunho sabe, de que eu tinha um tio bravo demais, então eu não podia me mexer na igreja, porque ele dizia que eu estava desrespeitando a Deus, que eu tinha que estar prestando atenção naquilo que estava falando, porque eu estava desrespeitando a Deus caso eu não me comportasse adequadamente. E aí eu me lembro que, antes de começar a missa, vinham algumas senhoras assim, de frente para trás, convidar algumas crianças para ser coroinha. Eu morria de vergonha com esse negócio. Quando as mulheres começavam a se levantar, eu queria me enfiar embaixo do banco para não me achar. Aí um pouco mais para frente, a minha mãe me levava em centro espírita, porque eu jogava futebol e ela queria que eu desse certo na vida. E quando eu ia naqueles lugares lá, eu morria de medo. Caía lá o negócio, lá o santo, sei lá o quê, e que o cara olhava para mim e eu queria sumir daquele lugar. Aí eu me converti. Fui para uma igreja neopentecostal. Aí eu estava na igreja, as pessoas batiam palma, as pessoas ajoelhavam, as pessoas dançavam. Lembra que tinha que dançar? Dança um para cá, depois dança um para cá. Eu morri de vergonha desse negócio. Falei, cara, eu só quero sentar, ouvir o que o pastor está falando e ir embora para minha casa. É só isso. E aí, queridos, a gente cresce na fé, a gente começa de fato a ter a revelação daquilo que de fato é a igreja. E eu fui entender com a minha história, queridos, que igreja é muito mais do que doutrinas, é muito mais do que tradição, do que costume. Igreja é para ser uma família. Sabe, uma família onde você pode encontrar suporte, onde você pode encontrar força, onde você pode encontrar apoio, onde você tem a atenção das pessoas que lá fora você não tem, queridos. Eu estive conversando há 2 semanas atrás com um cara muito bem sucedido, um banqueiro de Campinas, e quem sabe da minha história sabe que a minha empresa é a extensão da igreja. O dia que eu parar de trabalhar para ficar entre essas 4 paredes, acaba meu ministério, porque meu ministério é lá fora, é falar com o empresário, falar com o presidente de empresa, falar com o banqueiro, esses caras que têm preconceito como eu tinha de falar de Jesus. Esses caras é que precisam ouvir sobre Jesus, porque esses caras estão sofrendo aquilo que eu sofri lá atrás. E eu fui conversar com esse banqueiro, e eu sempre peço para que Deus abra um espaço para que eu fale da minha vida e fale do amor de Deus. E esse banqueiro, por 2 vezes, ele falou que Deus isso, Deus aquilo. Eu falei, eu posso perguntar, qual é a tua fé? Ele falou, eu sou protestante. Ele falou que ele era protestante e já emendou. Ele falou assim, ó, eu sou protestante, mas eu não frequento igreja, porque eu sou a igreja de Cristo. Eu falei, ixi, aí tem alguma coisa aí que eu preciso conversar para que eu possa dividir aquilo que eu entendo sobre igreja. E aí ele começou a se defender. Eu percebi que ele tinha mágoa da igreja que ele tinha passado e que tinha trazido feridas no coração dele, na família dele. E aí eu comecei a compartilhar a minha visão de igreja para ele.
aquilo que para mim é fundamental. Se eu não estou aqui, queridos, de domingo, se eu não estou aqui hoje, queridos, isso me dá um vazio no meu interior, porque eu preciso estar na igreja. Eu preciso estar falando do amor de Deus, eu preciso estar ajudando as pessoas, porque é dessa maneira que eu fui resgatado do fundo do poço. E a gente falou um pouquinho sobre igreja, e depois, na hora que eu estava indo embora, ele me acompanhou até o elevador. Eu entrei no elevador, ele apertou o botão lá para a porta não fechar. Ele falou assim: eu quero te agradecer, e eu quero dizer para você que eu não tenho nada contra a igreja. Eu falei: cara, está tudo resolvido, já conversamos sobre esse assunto. No dia seguinte, ele me mandou um WhatsApp, agradecendo pelo encontro e dizendo que ele estava refletindo muito sobre a nossa conversa sobre igreja. Que a nossa conversa mudou o mindset dele, mudou a mentalidade dele. Ele estava começando a enxergar igreja com outros olhos, além daquilo que ele estava enxergando até aquele momento. E por que a gente tem que estar numa igreja, querido? Primeira coisa que a gente tem que entender é que igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Se você achar que há perfeição em mim, querido, você vai se decepcionar comigo. Porque não há perfeição na igreja. A primeira coisa que a gente tem que entender, queridos, que igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Igreja é lugar de pessoas imperfeitas, que cada uma respeita a imperfeição da outra. Porque se nós exigirmos a perfeição, queridos, nós vamos nos decepcionar, nós vamos nos magoar, e a gente vai visitar todas as empresas, todas as igrejas do mundo, e a gente não vai achar uma igreja que seja perfeita. Igreja é um lugar onde a gente pode respeitar o contraditório, ou a gente deve respeitar o contraditório. Igreja é quando nós nos preocupamos uns com os outros, onde o meu problema por si só não deve ser o meu único foco, mas se o Laércio está com problema com a Elisete, cara, eu tenho que de alguma maneira ser útil para a vida deles. Isso que é igreja na sua essência, queridos. Igreja é um oásis nesse deserto árido chamado mundo. Quando você tem um problema, você vira peso para as pessoas. Quando você tem problema, as pessoas desaparecem. E a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é para ser exatamente o contrário daquilo que é o padrão do mundo. Pessoas que têm problema dentro de uma igreja são as pessoas que devem ser priorizadas, para que elas possam ser suportadas, para que elas possam ser ajudadas. Foi assim que a minha história foi reconstruída. A minha história não foi reconstruída por causa de doutrinas, de costumes, de algo. A minha vida foi reconstruída porque toda sexta-feira, quando eu bebia, havia um pastor chamado João Lemos, que ele sabia que eu ia beber, e ele marcava uma conversa comigo justamente a sexta-feira, 8 horas da noite. E eu sabia que ele estava querendo falar comigo às 8 horas para que eu não fosse no bar beber. E fez isso mês após mês comigo, querido. O cara que abriu a mão da sua família para investir na minha vida. E graças a Deus, hoje eu estou aqui, liberto de um monte de lixo que estava acabando com a minha história. Igreja tem que ser mais do que um encontro ocasional aos domingos, queridos. Igreja tem que ser o local onde a gente possa estar junto. É inadmissível que dentro de uma igreja, um não possa conhecer aquilo que o outro está vivendo, aquilo que o outro está passando. Nós estamos numa igreja para ser ajudados, para ser apoiados, para serem suportados. Vocês sabem como vocês chegaram na igreja? Eu sei como eu cheguei na igreja, destruído. Com um monte de trauma, com um monte de conceitos errados, com um monte de valores invertidos. E a igreja me adotou. E a igreja me ajudou. Como eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma história para contar quando vocês chegaram no TR. E o que fez com que vocês fossem ajudados, querido? O amor. O mesmo amor que eu recebi, a gente tem tentado
desenvolver aqui no TR, que é amar as pessoas incondicionalmente, queridos. Quantos casamentos destruídos chegaram aqui, queridos? Quantas pessoas com problema financeiro chegaram aqui, com traumas chegaram aqui, graças ao amor de Deus, graças ao amor das pessoas, conseguiram se superar, conseguiram transformar as suas vidas. Então a igreja precisa ser um lugar onde a gente encontre a atenção das pessoas. Às vezes, queridos, as pessoas chegam aqui na igreja, a única coisa que elas precisam é só ser ouvidas, sem ser julgadas. E igreja é um lugar para a gente ouvir as pessoas. Igreja é um lugar onde eu abro a mão da minha vida, do meu interesse, da minha necessidade para ajudar o próximo. Talvez a gente ainda não esteja nesse estágio, mas é essa visão que a gente tem. Quando há 2 anos atrás a gente decidiu criar os PGs, queridos, para que nós decidimos criar os PGs? Para gerar intimidade, gerar comunhão, para que as pessoas pudessem se conhecer um pouco além daquilo que elas já se conhecia ocasionalmente uma vez por semana, querido. E eu tenho passado nos PGs que eu tenho cuidado e eu percebo o grau de intimidade das pessoas, a alegria das pessoas. Eu fico às vezes eu fui no PG da Ana com o Júnior, a Ana começou a contar uma história, eu fiquei perdido com a Roseli, porque as 2 semanas que eu não estava lá, e eu vejo o entrosamento deles, a continuidade da história que eles contam, daquilo que eles estão construindo junto. Isso é igreja, queridos. Vamos lá, se você nos abrir a tua Bíblia, eu vou ler para você. O que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Atos 2, 42 até o 47. Depois, se você quiser abrir na tua casa, você pode abrir. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, diz assim, queridos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, igreja é isso, querido. Você não precisa nem mais ler a Bíblia para descobrir o que é igreja. Igreja é isso aqui. Primeiro, perseveraram na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a primeira coisa que a igreja fazia, perseveravam nas doutrinas dos apóstolos. O que mais a igreja fazia? E na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Isso é igreja. A gente está tentando ser a igreja de Atos. Absolutamente conhecer o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ter comunhão, partir o pão e perseverar nas orações. Se nós conseguirmos ser esta igreja, olha o que acontecia com essa igreja no 43. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. O que provoca os milagres na igreja, queridos? É o que está aqui. Se nós formos igreja como a igreja de Atos era, os milagres acontecem. Porque os milagres são simplesmente consequência de uma igreja que entende os fundamentos da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E no 43 diz assim, e cada alma, 44, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Estavam juntos e tinham tudo em comum. 45, vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha a sua necessidade. 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Por que a gente faz PG em casa, queridos? Partir o pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Onde a gente louva a Deus, queridos? Na igreja. E caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, queridos, esses versículos aqui mostram aquilo que de fato é
conceito de igreja. Amar o próximo, estar junto com o próximo. Claro que não quer que você venda seu carro, não quer que você venda sua fazenda. Eles faziam isso lá, queridos, por uma necessidade. O que está dizendo aqui que, cara, se a Roseli, minha esposa, tem uma necessidade, cara, eu preciso suportar a Roseli, eu preciso ajudar a Roseli, eu preciso sentir a dor da Roseli, eu preciso dividir o fardo da Roseli. Porque se eu venho na igreja buscar algo que é para mim só, queridos, a gente não vai ser feliz. Não vai dar certo esse negócio de igreja. Se eu estou numa igreja simplesmente para correr atrás da bênção, para ter os meus problemas resolvidos, não vai funcionar, queridos. Porque não é essa mensagem que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo deixou para mim. E a minha oração para Deus é que essa igreja cristalina, verdadeira, possa, queridos, entrar na nossa consciência e despertar de que nós precisamos estar juntos. Quando a gente olha para as famílias aí fora, a gente vê a dissolução de família, porque ninguém se entende, porque está todo mundo correndo atrás das suas necessidades, aquela queda de braço de quem tem razão. Cara, a gente pode aqui criar algo diferente para que a gente institua um modelo diferente de família, para que a partir das nossas vidas, a partir dessa família cristã, a gente possa contaminar positivamente as famílias do mundo, querido. Igreja não é lugar para a gente vir domingo de manhã, querido. Sabe por quê, querido? Porque a sua vida não vai mudar. Se você hoje vive uma adversidade na tua vida, se você tem algo para transformar na sua vida, que você está na igreja, vira 1h30, 2 horas domingo de manhã, queridos, você vai ter um ânimo, você vai ter uma direção, mas segunda-feira você vai fraquejando, chega na quinta-feira, você já está com os mesmos problemas de novo. A gente tem dito aqui que a igreja é nossa. Quando a gente toma posse do tempo de reflexão como um pedaço da minha vida, e saber que aqui, ainda que haja imperfeição, é o único lugar que eu posso encontrar ombros para eu chorar, queridos, a gente não vai precisar correr atrás de nada lá fora. O meu apelo para quem é membro, se envolva mais com a nossa igreja, queridos. Se envolva mais com a dor do próximo. Quem vive numa igreja é como um agricultor. Quanto mais se ajuda, queridos, cara, mais bênção vem para a tua vida. E falo pela minha história, querido. Vem, Deus é um Deus que honra, Deus é um Deus que é fiel. E Ele conhece o nosso coração. E quando o nosso coração está mais preocupado em ajudar do que receber, queridos, Deus nos suporta, Deus nos ajuda, Deus faz aquilo que a gente tem que fazer. Você que está nos visitando pela primeira vez, queridos, não sei o que você tem passado, não sei quais são os seus gigantes. Todo mundo aqui tem problema, queridos. Não existe vida cor-de-rosa. Mas talvez aqui seja um momento onde você possa encontrar uma pessoa que possa dividir as experiências que ela já passou, as experiências que ela está vivendo, e talvez a experiência do teu irmão, da tua irmã, possa te dar forças de você continuar lutando e continuar perseverando na tua vida. Eu falo pela minha vida, queridos, caminhar fora da igreja é um suicídio. O mundo é mau. A gente acha que a gente vai encontrar resposta para as nossas necessidades no mundo. E é um engano, porque aquilo que está construído no mundo é justamente para nos destruir, e a gente acha que é no mundo que a gente vai encontrar a solução dos nossos problemas. Isso é um engano, querido. Eu tenho uma necessidade de estar na igreja, não por ser religioso, mas por depender da igreja. Se eu puder dar um conselho, queridos, ouça o que Deus está dizendo para você nessa noite. Eu não sei se você tem, como eu, crises de igreja, mas eu queria que você ressignificasse a tua percepção, o teu entendimento sobre igreja. Igreja, mais do que um lugar religioso, igreja é uma família, onde a gente tem
o nosso socorro, onde a gente pode ligar para o cara. Eu já falei para vocês, meu telefone fica 24 horas ligado. Se ligar para mim meia-noite, 1h, 2h da manhã, eu vou te atender, querido. E posso estar com sono, estar com sono, eu vou até você, eu vou te ajudar. Se os nossos telefones ficassem ligados 24 horas por dia, na expectativa de que alguém que precisa vai me ligar. Como a gente cresceria. E eu conheço o coração de cada um de vocês, eu sei que aos pouquinhos essa semente está gerando frutos. Eu vejo os líderes do PG que não é fácil, toda semana preparando, na expectativa das pessoas irem e tocar o PG, toda semana não é fácil, queridos. Mas o que vocês fazem já é um sinal de que a gente está no caminho certo. E eu honro, agradeço de coração cada líder do PG que tem se esforçado para nos ajudar com essa visão. Vejo agora os PGs se multiplicando, pessoas que também entenderam o propósito. Isso é igreja, querido. Quando eu tive os meus problemas lá atrás, as únicas 3 pessoas que não desapareceram da minha vida foi a minha filha, a minha esposa e minha mãe. O resto sumiu. Quando eu tinha dinheiro, queridos, quantas pessoas eu tinha do meu lado. Lembra bem? Na chácara, lá em Itatiba. Pensa num cara querido que eu era. Até que eu desci no fundo do poço, virei um peso para as pessoas. Lá fora ninguém quer carregar peso, querido. Aqui a gente carrega peso. Porque cada um de nós aqui é um filho aceito e amado de Deus. Nós suportamos, queridos, qualquer peso, qualquer adversidade, qualquer dificuldade que você eventualmente esteja vivendo. Conte com essa igreja. Conte com o nosso apoio, conte com as nossas orações, conte com o nosso suporte. Porque é isso que nós entendemos que é ser igreja, querido. Qualquer coisa diferente disso, a gente foge daquilo que a gente aprendeu no livro de Atos. E a gente, como igreja, eu quero dizer que nós amamos vocês. Você que é membro, você que é líder, nós amamos vocês. Vocês que nos visitam pela primeira vez, deixamos aqui registrado o nosso amor por vocês. E o nosso amor é incondicional, queridos. Estamos aqui para lutar pela tua vida, lutar pela tua história. Porque a gente acredita que junto nós somos mais fortes. Nossa, Luciano, quanto vai custar isso? Porque parece um sonho isso, né? Não vai custar nada, querido. Sabe por que não vai custar nada? Porque Jesus já pagou o preço pela tua vida. O que nós fazemos aqui é simplesmente dividir aquilo que a gente já recebeu. Aqui não tem carnê, aqui não tem boleto, aqui não tem cobrança. No TR, nós acreditamos no coração das pessoas e na lei da gratidão, na lei da semeadura. A gente começou sem recurso nenhum essa igreja, queridos. Mês ou outro a gente tem problema, mas nunca faltou nada para nós. Nós nunca deixamos de pagar o aluguel. E sem ter que fazer campanha, sem ter que vender nada, sem ter que pedir nada. A gente sempre teve a nossa confiança depositada no suporte, no socorro e no amparo de Deus. Então isso também a gente quer desmistificar aqui, queridos. Não vai ter que pagar nada aqui não. Se você entende o que Deus já fez por você, e se você quer que outros experimentem aquilo que você está experimentando, isso é algo que vai acontecer naturalmente na sua vida. Eu queria reforçar aí o convite do Wagner. Nós estamos reunidos aqui todo domingo, 10 horas da manhã, e a gente tem 5 casas que se reúnem durante a semana. No domingo nós ministramos a palavra, na semana seguinte os PGs recebem a lição e compartilham com o pequeno grupo a palavra, onde a gente tem a oportunidade não só de ouvir a palavra, mas de viver a palavra. Quero agradecer aqui de coração por essa noite especial, agradecer o esforço do Wagner para que isso pudesse ter acontecido. Depois de um dia de trabalho cansativo, vocês decidiram vir aqui atender um convite. Eu queria agradecer de coração você que nos visita pela primeira vez.
Aos membros, aos líderes, meu obrigado de coração, porque eu saio renovado aqui dessa noite, sabendo de que Deus tem aprovado o nosso trabalho. Eu sinto que cada ano que passa, viu, Wagner, que a gente é promovido, que a gente sobe um degrau e a gente recebe um desafio novo de Deus. Quando a gente decidiu abrir os PZs, a gente sempre ficou, como é que a igreja vai assimilar isso? Como é que a igreja vai absorver isso? Nós estamos crescendo já, estamos ampliando já. Uma prova de que Deus tem aprovado o nosso trabalho. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua história. Nunca desista daquilo que é importante para a tua vida, querido. Não abra mão de nada daquilo que é importante para a tua vida. Nunca se esqueça que você não está sozinho. Você tem um Deus que te ama. Um Deus que te projetou na eternidade. E que tem coisa extraordinária para você viver ainda, querido. Talvez não faça sentido pelo momento que você está vivendo, mas eu posso te garantir de que Deus tem cuidado de você. E Ele vai continuar cuidando de você. Você não é obra do acaso, querido. Você é um filho aceito e amado de Deus. E como pai, Ele tem o melhor para a tua vida. Ele tem o melhor para a vida da tua família. Se você puder ficar de pé para a gente orar, finalizar essa noite, agradecer a Deus. O Wagner falou que eu tinha que acabar 15 para as 10. Eu, como sou um cara absolutamente rigoroso no horário, Wagner, tenho 2 minutos para orar, 1 minuto para orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, papai. Obrigado por essa noite especial, obrigado por esse encontro, obrigado por cada vida, Senhor, que atendeu o convite e decidiu nessa noite estar na tua casa, papai. Obrigado por essa casa, por esse ministério que o Senhor confiou em nossas mãos. Obrigado por todo o sustento, todo o suporte, Pai. Obrigado por cada líder, meu Pai, que entendeu o chamado e que hoje é a base, é o alicerce, é a coluna, Senhor, da tua igreja, Pai. Obrigado pelos visitantes que aqui estão pela primeira vez, meu Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando, cuidando da vida de cada um deles, meu Pai. E que o Senhor possa nos fortalecer como igreja, Senhor. Que nós possamos cada dia mais estar um pouco mais próximos da igreja de Atos, meu Pai. Nos leva agora em segurança para as nossas casas, nos dê ainda um momento de comunhão, Senhor, nesse final de encontro, papai. E que essa semana seja uma semana de bênção em nossas vidas, Senhor. Nos encontraremos novamente no domingo às 10 horas, certamente já com um encontro na tua agenda, meu Pai. Receba a nossa oração, receba a nossa gratidão, para a glória do teu nome é que nós te oramos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Eu não gostava de fazer isso, mas eu vou pedir para você dar um abraço para